Bem, gente, boa tarde, de volta ao Conexão Bis, de volta às nossas entrevistas e hoje num momento bem especial, esse local maravilhoso, abençoado por Deus, embaixo de uma árvore, com o nosso convidado de hoje, Carane Silva dos Santos. Carane, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Neto. Todos que acompanham a Conexão Bis. Prazer imenso, né, Jorge. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que trocaremos aqui muitas figurinhas. Contar um pouco também da minha trajetória. Muito bem. Então, Carane Silva começou na agropecuária em 1999 e depois licenciou-se em matemática, o que se levou você seguir dois segmentos diferentes, agropecuária e matemática. Fala para nós. Então, Jorge, desde meus 5 anos de idade, bem novinho, ia muito com minha avó ao sítio e de lá para cá me apaixonei pelo agro, pelo campo e até hoje. Então, muito tempo. E a matemática, desde de novo também, muita facilidade nos cálculos, na escola, e acabei que tendo essa vontade aí de, ao contrário de muitos, né? Muitos preferem ir para a parte da medicina, né, outros segmentos, e eu quis ir para professor de matemática, assim, com muito orgulho, então, seguindo aí, né, o caminho. É coisa que muitos não sabem, né? Carane, professor de matemática, professor na verdade. E aí você vê Carane na figura meio ambiente, né? Carane que estudou o que no agrícola? Isso, estudei de 1997, me formei em 1999 na Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão. Sergipe, né? Que naquele tempo era, na verdade, uma grande referência, né? Uma grande referência, Jorge. Assim, inclusive, tinham provas para fazer. Na época, eu estudei muito, passei em 4º colocado na colocação geral, e era muito disputado para entrar na escola. Então, assim, era como se fosse realmente um vestibular, uma faculdade. Que bom. Então, como a formação técnica e acadêmica influenciou sua visão de mundo e sua atuação profissional? Você começou a trabalhar em quê? Meio ambiente ou como professor? Não, então, lá atrás, logo depois que me formei, eu trabalhei na Indagro, vim alguns anos na Indagro. Depois da Indagro, trabalhei na Ambev, conhecida como a Brahma, já um pouco diferente, né? A Ambev fica em instância, né? Isso, instância. Trabalhei no IBGE. E aí, assim, fui tomando esses direcionamentos até chegar ao Banco do Nordeste. Fiz um concurso também, uma prova de seleção para o Agro Amigo, na época também. E aí, bem disputada, e a gente conseguiu chegar até lá. Trabalhei no Banco do Nordeste, por se não me falha a memória, quase 4 anos. Ou seja, então, todos esses segmentos aí contribuíram um pouco, né? Tanto a minha formação social. E aí a gente acabou que tendo esse direcionamento para o campo, para o agro, na questão da faculdade, né? Da matemática, e a gente tem certeza que também contribui muito. Eu acho que para nós, naquela época, jovens, né, cada um tomando um caminho, e eu resolvi ir para esse lado, uma escolha acertada, porque assim, eu amo fazer, eu gosto demais da matemática, e a gente vê muito isso hoje em dia, às vezes uma falha de alguns pais que cometem esse erro de querer que os filhos se formem no que eles querem, do que eles desejam, ou por ser bonito, ou pela questão financeira. Não é só o financeiro. Obviamente que o financeiro é muito importante, mas não pode ser pelo financeiro. A gente tem exemplos de pessoas que se formaram, que tiveram formações onde se ganha muito dinheiro, mas desistiram pelo caminho, ou mesmo depois de formados. Então, é um pouco complicada essa situação. Realmente. Experiências profissionais. Você já passou por instituições como BGE, Ambev, Indagro, BNB, a Center. O que cada um dessa experiência agregou para a sua vida profissional? Então, a Center, que é uma empresa de consultoria em Lagarto, atendendo ali vários e vários municípios ao redor, é uma empresa de consultoria de campo também. Eu acho que, Jorge, eu aprendi um pouquinho de cada aí, né? O banco, o IBGE. Eu acho que uma coisa em comum entre todas foi o contato com o povo, né? O contato com o povo, o atendimento, eu acho que tudo, cada uma contribuiu um pouco para a minha vida social, e
e assim, e psicológica também, a gente acaba aprendendo, se fortalecendo e amadurecendo no dia a dia. Com certeza. Gente, deixa o seu like aí no nosso canal, inscreva-se. O Conexão Bista está sempre com entrevista interessante e também um lado muito cultural que trabalhamos aqui em Itabaianinha. Também você foi aprovado em concursos em Itabaianinha, oficial administrativo em 2008 e Boquim, professor 2010. Como foi conciliar essas diferentes áreas de atuação? Ou você trabalhou em tempo separado? Então, Jorge, a gente fez muita mágica, né, aí, né? Durante esse tempo, em trabalhar à noite, trabalhar pelo dia, e a gente acabou tendo esse grande esforço aí, mas foi gratificante demais. Passei no concurso para oficial administrativo em 2008, no qual ainda estou funcionário da Prefeitura Municipal de Itabaianinha, e em 2010 passei no concurso para a Prefeitura de Boquim. Paralelo a isso, também passei no concurso para a Prefeitura de Lagarto, para técnica agropecuária e professor. Mas por conta da proximidade, escolhi Boquim. E aí estou aí. Deixei Lagarto. Muito bem. Qual das experiências mais marcou sua trajetória antes de entrar de vez no empreendedorismo e na gestão pública? Então, eu acho que de todas essas experiências, todas contribuíram, óbvio. Mas eu acho que o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, assim, a gente me fortaleceu muito no entendimento dos dois lados, né? De quem está por trás do birô e quem está sendo para ser recebido ali, atendido pelo funcionário do banco. E assim, eu acho que o trabalho no Banco do Nordeste foi o que mais marcou. Todas as demais me enriqueceram, mas eu acho que o Banco do Nordeste contribuiu muito. Foi um destaque para mim. E todas as suas áreas, fora o professor, estão ligadas ao homem do campo, né? Justamente, o Banco Nordeste, né? E a empresa de Lagarto o seu primeiro curso que foi o de agro também, né? Exatamente. A gente teve a sequência aí da formação da Escola Agrotécnica Federal. Depois a gente teve em sequência a Ascenter, depois a Indagro, depois o Banco do Nordeste. Então, foram três órgãos, três instituições que fortaleceram demais, e todas três ligando o agro, né, ligando o campo. Então, você tem tudo a ver. É que eu estou observando, tudo ligado ao campo. Você gosta realmente do campo. Está no seu sangue, né? Empreendedorismo e produção rural. Em 2012, você criou a Project, sua empresa. Como nasceu esse empreendimento? Então, Jorge, no trabalho que eu fiz na Indagro, tinha também a questão da elaboração de projetos dentro da Indagro. Ezequiel, muito conhecido, foi um professor nessa área. O Banco do Nordeste também trabalhava na elaboração de projetos, a Ascenter. Então, assim, depois de toda essa junção, respondendo também, fortalecendo a pergunta anterior, na ideia, eu disse, mas tem que montar a minha empresa. Eu trabalhei para uma empresa, as outras duas instituições que trabalhei também eram voltadas à parte de consultoria técnica, e resolvi abrir a minha. E assim, é uma recordação assim, muito bonita, que eu recordo que eu morava numa casa de aluguel, minha filha acabada de nascer, ali vizinho a Flá Lanches, e comprei um computador, comecei com o computador trabalhando como autônomo. E eu lembro que minha filha dormia muito em rede, e aí era fazendo o projeto e balançando a rede com o pé e as mãos usando para o computador. Então, assim, para mim é marcante, assim, fico até um pouco emocionado, porque é marcante esse início dessa construção da minha empresa, uma coisa que eu amo demais fazer. E aí, Deus me mostrou também Ednei, o nosso querido Ney, foi quem construiu a marca. Na época, Ney foi quem me ajudou na construção da marca da Project, da logo da Project, a missão da Project, e estamos aí já há tanto tempo no mercado. Muito bem. É o que mais te motiva, cara, no dia a dia do campo e na produção rural? Então, Jorge, o que me motiva, a minha empresa, ela me faz também trabalhar por conta da experiência, trabalhar com o campo, desde pequenininho que a gente vem trabalhando em várias vertentes,
avicultura, bovinocultura, e a gente já trabalhou com muita coisa. Eu já fiz algumas plantações, já trabalhei na parte da pecuária com algumas criações, de tudo um pouco. Tanto por gostar, tanto para a minha empresa, porque quando você faz, quando você pratica, até para você passar para o seu cliente as suas experiências, não? Então a gente sai um pouco daquela questão teórica e a gente acaba aprimorando também a questão prática. E aí eu juntei a teoria das minhas formações com a prática também, fazendo isso propriamente, e aí juntando essas duas forças e atendendo um cliente melhor, e aí a gente tem um serviço de qualidade excepcional. Isso enriquece o trabalho, na verdade, né? Juntando teoria e prática. Gestão Pública, Secretaria de Agricultura, foi uma outra experiência, né? E Meio Ambiente, de 2013 a 2024. Foram 12 anos como secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Exatamente, Jorge. 12 anos. Lembro como hoje, Robson, ex-prefeito, me fez um convite na casa dele em novembro de 2012, se não me engano. 2012 foi o dia da eleição, né? O ano da eleição. Novembro de 2012. E aí, sentado lá, ele conversou comigo e me fez o convite. Eu aceitei de prontidão, porque, assim, a gente, apesar das minhas formações, eu sempre tive um pouco da vontade política, fazer o trabalho de gestão, trabalhar dentro da parte de gestão. E acabou que aquele convite chegando na hora certa, tive que pedir licença do cargo de professor, por ser de dedicação exclusiva, e acabei indo para a secretaria. E aí, assim, foram 12 anos, eu acho que quem conhece o trabalho que foi feito durante esses 12 anos pela equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, nós temos muitos frutos hoje, que ainda estão aí, graças a Deus. 12 anos de muita luta, porque na minha visão, a gente transformou, era uma secretaria não muito conhecida dentro da história de Itabaininha. Vou falar um pouquinho, só existia o nome, né? Não tinha nem sequer uma sala. Justamente. E aí, assim, a gente, no início, foi um pouco complicado. A gente, logo no início, pegou aquela seca, aquela estiagem de 2012, 2013. Já pegamos uma missão gigante para trabalhar. Eu lembro que a gente correu muito para fazer um mapeamento na cidade e a gente fez um relatório da estiagem. Muitos produtores de Itabaininha foram beneficiados, milhões de Itabaininha foram beneficiados por conta daquele relatório, inclusive copiado por outros municípios naquele tempo. Então, assim, a gente tem vários projetos que foram feitos nesses 12 anos. Eu não tenho formação na área de meio ambiente, apesar de ter inúmeros cursos, mas não sou formado. Mas, por ser apaixonado, resolvi encarar, né? E aí, assim, fez vários cursos, tanto eu quanto a minha equipe. E acabou que nessa junção aí, fazendo esse belíssimo trabalho aí, durante esses 12 anos, Jorge. E realmente sou testemunho do trabalho do que foi desempenhado nesses 12 anos. Já fizemos muita parceria, né, nesse tempo. E conseguimos também muita ênfase em alguns serviços prestados à sociedade, né? Então, tem várias ações que foram feitas, realizadas na secretaria, que geram frutos, e tenho certeza que gerarão muitos frutos aí futuramente. A gente fica feliz quando a gente trabalha, quando a gente se dedica, e a gente vê o resultado, né, ser transformador. Acho que a palavra que a gente deve usar é esse, transformação. Transformação de pessoas, transformação de vidas, transformação de um município, porque, como eu disse no início, não era uma secretaria visualizada e acabou sendo, inclusive, não só para o município de Itabaininha, como em alguns projetos copiados para outros municípios, e isso é gratificante demais. Se tornou referência, na verdade, por um tempo, né? Justamente. E, assim, não se faz nada só. A gente conseguiu montar uma equipe belíssima, pessoas que até hoje estão aqui no meu coração, pessoas que trabalharam, se empenharam bastante, se dedicaram e transformaram o que hoje está aí, né? A gente espera que o gestor atual e os gestores que venham futuramente continuem fazendo esse trabalho, porque o meio ambiente muitas das vezes era feito pelos gestores como o patinho feio da história. Só que não. Nada funciona sem o meio ambiente. E aí eu tive que fazer essa separação, Jorge,
da mesma secretaria, muitas das vezes com funções e atribuições diferentes, né? A agricultura para plantar, para desenvolver, o meio ambiente e sustentabilidade. E aí você tentar fazer essa conexão, tentar fazer com que você desenvolva, tenha um desenvolvimento sustentável, é um pouco complicado. Não só por conta, às vezes, da falta de estrutura, mas também por conta da conscientização da população. E a gente se deparou muito com isso. Tentar fazer com que a população se conscientizasse e mostrasse interesse em ajudar. Mas Itabaianinha tem um povo ordeiro, um povo amigo, um povo trabalhador. Muita gente, a gente tem muitos exemplos de pessoas aqui que contribuem muito com a questão ambiental e a gente espera que mais pessoas abracem esse projeto. Cita aí algumas conquistas, Carano, que você conseguiu com a sua equipe durante esse período de gestão. Jorge, eu acho que eu vou citar algumas dentre várias. Eu acho que a parte da consultoria, a parte do trabalho de campo, produtores que nunca tiveram esse atendimento, a gente ouvia muitos testemunhos de produtores com atendimento em casa de um médico veterinário. Hoje a gente sabe que é caro. É caro para um pequeno produtor. A gente sabe da valorização de um profissional, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem condição de pagar uma consulta de um médico veterinário. Eu lembro que na minha área de saúde, um chefe do Estado, quando ele ouviu que Itabaianinha tinha 2 veterinários na secretaria, que você era o gestor, ele disse: Jorge, o Estado tem 1, o seu município tem 2, o Estado tem 1 para tudo. Então, Itabaianinha realmente teve um trabalho excelente nessa área aí. Justamente. Então, a gente conseguiu montar uma equipe que poucos municípios tinham. E, assim, esse trabalho de consultoria do pequeno produtor, do agrônomo, e atender o pequeno produtor no campo, do veterinário e atender o pequeno produtor no campo, aquilo ali, para mim, foi um diferencial. A gente teve também a cooperativa de reciclagem, que a gente lutou desde o início, a transformar, a dar esse pontapé, e a gente sabe que não é fácil, quem trabalha com meio ambiente, quem trabalha com reciclagem sabe que não é fácil, mas a gente tentou até o último momento em que eu estive enquanto secretário. Nós tivemos a Feira da Agricultura Familiar, que é uma das mais fortes do estado de Sergipe, é a Feira da Agricultura Familiar de Itabaianinha. E é de quarta-feira? A de quarta-feira, assim, às vezes eu vou levar. Né? Isso, às vezes eu vou levar minha filha na casa da avó, e quando eu passo assim me emociona, até porque foi uma luta grande, e a gente sabe que a gente teve ali, que a gente lutou por aquilo. É gratificante, Jorge. A gente vê ali, são 20 barracas hoje, todo mundo vende bem ali, assim, uma feira muito bonita, organizada. E, gente, também, eu acho que tem um destaque, um nível maior, que foi a questão do licenciamento ambiental, Jorge. Assim, é um marco para uma cidade, independente do tamanho dela, é um marco para uma cidade que não depende do órgão estadual do meio ambiente. A gente percebia muito isso. São pouquíssimos municípios no estado, né? São 7, nós fomos o 7º município a fazer o licenciamento ambiental, a conseguir esse feito aí, esse marco para Itabaianinha. E a equipe que a gente conseguiu montar é uma equipe proporcional ao tamanho da cidade, uma das melhores equipes de licenciamento ambiental que nós conseguimos montar. Alguns dos seus profissionais, realmente muito bom. Pessoas abdicadas. Então, assim, para mim também foi um marco na área ambiental essa questão do licenciamento ambiental. O empreendedor, ele teria que procurar a DEMA. A gente tinha testemunhos, em conversa com alguns empreendedores do município, de situações em que eles esperavam 2 anos, principalmente do setor cerâmico, 2 anos para conseguir uma licença ambiental. Então, assim, nós tivemos casos de liberar a licença ambiental em 45 dias. Um mês e meio. E outra situação que é importante a gente mencionar aqui, o custo. Além da gente conseguir reduzir em quase 80% o tempo para a liberação dessa licença, a gente também conseguiu reduzir o custo para o empreendedor. Então, isso é geração de emprego e renda, porque também menos custo para o empreendedor, ele pode estar aplicando aquela quantia em outra situação. Então, assim, você diminui a clandestinidade e deixa o empreendedor
com a sua empresa adequada, ambientalmente falando. Então, assim, foi um projeto também. A gente fez uma parceria também com a ONG, é um projeto também que a gente esteve desde o início, na proteção aos animais. Nós tivemos um projeto da revitalização da citricultura, projeto esse copiado também para outros municípios, né? Conseguimos fazer uma revitalização. Itabaianinha é o maior produtor de laranja do estado de Sergipe. Isso se deve também tanto pelo empenho dos nossos citricultores, nossos pequenos produtores, mas também com o apoio, o fomento da nossa secretaria, em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio. Então, assim, era gratificante a gente poder fazer essa doação dessas mudas e depois ainda ter um profissional para acompanhar essa produção, do plantio até a colheita. Então, assim, é gratificante, foi um projeto também que ficou marcado para o município, e dentre outros que a gente teve lá, e a gente, Jorge, vai lembrando, vai relembrando, e tudo isso, obviamente, fruto do resultado de uma boa equipe. Como era parceiro seu de ações, vou citar aqui duas rapidinho. Tem a retirada de animais das ruas, né? Animal de grande porte, como cavalos, boi, que causa muito acidente em rodovia. Então você também fez um trabalho muito importante, em parceria com a polícia rodoviária, né? Isso? Justamente, fizemos uma parceria com a CPRV, também tínhamos parceria com a SMTT, com a Guarda Municipal. Por muitos, um trabalho que às vezes não tinha referência, não tinha muita valorização, mas é um trabalho de salvar vidas. Um trabalho de salvar vidas. Logo no início, a gente fez 1 ano, 2 anos de trabalho de apreensão de animais educativa, e fizemos apreensões noturnas. Eu brinco que às vezes eu conversando com um colega, ele acordou 2h30 da manhã, a gente ali na rua na Cruz do Alto, assustado, umas pessoas no quintal, próximo ao quintal dele, éramos nós, os funcionários da secretaria, para você ver que a amizade era tão grande assim, não é por ser um secretário, né, não, todo mundo era equiparado. Abraçava a causa, né? Isso, abraçava a causa, a gente madrugada, prendendo animais. Tenho certeza que não somente a questão visual que a gente diminuiu, mas a gente tem certeza que o trabalho fez com que a gente diminuísse a grande quantidade de acidentes que tinha aqui antes dessa ação, salvando vidas, né, obviamente. Com certeza. Também teve outro serviço muito importante, o castramento de cães e gatos, né? Houve também isso aí, né? Em campanhas. Sim. Dá resultado, com certeza. Isso, e deu resultado, porque a gente tinha cálculos, né, cálculos matemáticos aí, a gente sabe da produção média, né, da aparição de gatos, de felinos e caninos, e a gente sabia que esse trabalho a longo prazo, a gente chegaria a um tempo que a gente não teria. Não é que não teria os animais mais na rua, mas não teria mais a questão da proliferação, né, dessa reprodução acelerada, e aí a gente sabe, infelizmente, da irresponsabilidade de alguns proprietários. A gente sabe que acontecia muito isso, e a gente fez essa parceria com a ONG de fazer o processo de castrações. Fizemos centenas de castrações e teve resultado, tenho certeza disso. Teve muito resultado, e um projeto também muito bonito. Ainda há muito animal vadio, as pessoas perguntam muito, procuram vigilância sanitária, deve procurar muito mais o meio ambiente, e sabemos que é um caso quase em geral, né? Animais vadios em toda a cidade, tem incomodando, principalmente cães, né? Nas ruas, nas praças, a gente vê muito animal vadio hoje solto. E sonhamos com abrigo, né? Que gestores façam abrigos, façam o centro de zoonose. Eu lutei muito na época com o centro de zoonose e não consegui. Eu lembro uma vez que nós fizemos uma apreensão e o parceiro seu e meu, né? Nós, o doutor Edileno Ítalo, um promotor de justiça muito ativo, eu tenho até saudade do trabalho dele em Itabaianinha, somou demais com a gente, e nós levamos os animais para Aracaju, chegou lá, voltou e acabou ficando na Lagarto. Você lembra dessa passagem, né? Nós tivemos essa grande parceria. Eu acho que quando você faz um trabalho sério, você acaba aqui conquistando, trazendo pessoas para o seu lado. E assim, o Ministério Público tinha, doutor Edileno Ítalo Santos Sodré, parceiro, ele tinha, porque ele via também nessa parceria, nesse trabalho, segurança, seriedade e confiança.
E isso, obviamente, que todo órgão ou instituição que vê que o trabalho é sério, ele vai querer se juntar para também fortalecer o trabalho e a gente conseguir transformar. Inclusive, tinham situações assim muito estranhas que aconteciam envolvendo animais na cidade e a gente conseguiu retirar isso aí de posse dessas pessoas que tinham esses animais. Além da questão visual, tem a questão dos problemas também de saúde, porque não deixa de ser a questão dos animais na rua, e a gente conseguiu várias parcerias e tenho certeza que tiveram bons frutos. A última ação que eu vou citar aqui, que é a secretaria que você ficou no comando por esse tempo, também conseguiu, foi a questão do poluição ambiental, né? Sonorização, né? Eu lembro que Itabaianinha passou um tempo, até os carros de som tiveram limite, paredões, teve toda essa questão que realmente teve um bom tempo em Itabaianinha, que ficou uma cidade mais silenciosa, melhor de se viver, né? Verdade, Jorge. O tema fiscalização ambiental, ele é complexo, né? Ele é complexo, mas assim, a gente enfrentamos muita dificuldade, muitas barreiras, porque era uma coisa nova, não nova de forma geral, nova para o município, porque não se tinha, e a gente começou a fazer um trabalho de início de educação ambiental. Nós, na época, tínhamos uma bióloga, que era a Lidiane Lacerda, que era específica nesse assunto para fazer o trabalho de educação ambiental, porque os pequenininhos, as crianças, elas são multiplicadoras de opinião, e a gente é mais fácil você fazer esse contorno, tentar fazer com que essa geração entenda e abrace a causa ambiental. E a parte da fiscalização, na verdade, era feita como um todo. Nós fizemos um trabalho de mapeamento nas nascentes do município. Nós fizemos um trabalho de arborização. Fizemos um trabalho que o programa era Adote uma Árvore. Também difícil, porque a gente sofre um pouco a questão da conscientização da população. E esse, não tão muito importante também como os demais, a questão da poluição sonora. E aí a gente enfrentou uma barra pesadíssima, a questão da poluição sonora. Mas não se assistia uma missa numa praça, não se podia ficar na frente de casa, e assim, era uma coisa perturbadora. E a gente, devagarinho, aos poucos, montando uma equipe séria, fazendo parcerias com o Ministério Público, com a SMTT, a Guarda Municipal, e a gente acabou fazendo esse trabalho, tomando a frente aí e conseguindo reduzir esse impacto dessa poluição sonora. A gente viu porque foi uma coisa assim, foi do 8 para 80. Do 8 para 80. Enfrentamos, muitas das vezes, assim, chateações com proprietários de carros de som, donos de paredões, alguns eventos, muitas pessoas ficaram um pouco chateadas, mas depois de um tempo, alguns perceberam a parte boa. E quando eu entendi que deveria ser construído um calendário de eventos, você era parceiro, você lembra? A Vigilância Sanitária era parceira. No município, mudou a cara da cidade. Lembra? Tinha uma época de ter 4, 5 eventos serestas no final de semana só. Isso para a questão da segurança, os hospitais, acidentes. A gente conversava muito com a polícia, com a questão do trânsito. Eles diziam para a gente, diminuiu até o número de acidentes. O controle foi total naquele tempo. Tudo controlado, tudo organizado. E eu vi que as pessoas corriam quando pensavam no evento, procurava os órgãos, além de você, vigilância, SMTT e a polícia. Então, deu muito resultado naquele tempo. As pessoas passaram a se organizar, na verdade. Exatamente, Jorge. E assim, a gente vê esse efeito, inclusive, até hoje. Né? Até hoje nós fizemos cadastramento e mapeamento dos carros de som do município. A gente conversava muito, porque assim, não é fácil. Não é fácil, a gente vê que isso é a nível nacional, essa questão do combate à poluição ambiental. Mas a gente conversava muito, quem conhecia o meu trabalho via que não tinha esse controle de general, nunca trabalhei dessa forma, sempre fui do tipo de sempre estar conversando, orientando. Obviamente que quando não se tinha outra opção, a gente tinha que ir para os meios, né? Os meios legais, e a gente acabamos fazendo muito opção, isso, verdade. Mas eu tenho certeza que resultou em boas práticas dentro do nosso município, nessa situação. Muito bem, então, gente, pessoal, deixa seu like aí, inscreva-se no canal Conexão Bis, hoje com o convidado Carane Silva dos Santos,
aqui um homem conhecedor e que vivenciou muito o meio ambiente aqui do nosso município. Aqui em nome da Oxinte, da Fitness, apoio aqui ao nosso Conexão, a Sedinet Informática, tem provedor, tem cursos e muito mais. Tem o Rei Chefão, produtos naturais, fabricado aqui em Itabaianinha, já conhecido em toda parte da região, Bahia também, conhece Rei Chefão, pimenta, o sal grosso, sal fino, temperos naturais com o Rei Chefão, meu amigo Júnior. A Cerâmica Santa Maria de Regi Primo, aqui na Capitão Afonso 1530, bairro Vinícius, qualidade diferenciada em artefato cerâmico. Ao Posto São Luís tem Petrox, o melhor combustível, aqui na rua Tobias Barreto. Também não aqui da Tropical Calçados, aqui na Benício Freire, em Itabaianinha, tem calçado de qualidade, nosso amigo Giva. Ao Prado, Vasconcelos, o maior e melhor supermercado aqui da região, atacado varejo, tem tudo, restaurante, frigorífico e tem qualidade de produtos no Prado, Vasconcelos. Também não aqui da Cerâmica São José, com a melhor tecnologia, artefato cerâmico, com a marca do seu José Abílio, fábrica em Itabaianinha. Em nome também da Cerâmica Dona Yazita, a antiga Jacaré, essa primeira da cidade tem tradição de décadas, na rodovia Luiz Aldo Oliveira, sem número, tem Cerâmica Dona Yazita. Também em nome aqui da Pousada Trindade, a melhor da cidade, aqui na Praça da Igreja, e também da Uniclin, exames laboratoriais, atendimento médico, consulta e muito mais, aqui em nome de Erildes. Então vamos mais continuar com a entrevista aqui com o nosso entrevistado de hoje, Carane Silva, aqui o nosso convidado de hoje do Conexão Bis. Então, visão de futuro e legado, Carane. Depois de tantos anos de experiências variadas, como professor, empresário, produtor rural e gestor público, o que você ainda sonha em realizar? Jorge, como você disse, né, várias experiências bem diferentes na minha trajetória. Jorge, eu tenho um sonho, eu acho que o único ainda não realizado, que é dentro do campo político. Dentro do campo político. Já trabalhei, como foi dito aqui anteriormente, em 3 gestões, mas trabalho no poder público há muitos anos. E assim, envolvido diretamente, indiretamente, sempre com a política, né? Não com a politicagem, com a política, que é muito diferente. São coisa diferente, politicagem de política. Exatamente, muito diferente. E assim, eu acho que, pelo menos é o que a gente percebe, a gente estuda muito, muitos não sabem, mas eu estudo muito a questão da política. E a gente acaba que tendo esse pensamento, não é de agora, não é porque depois que eu comecei a trabalhar como secretário, não. Quem me conhece, meus amigos de infância sabem do meu trabalho, desse senso de liderança, posso dizer assim. Desde pequeno, já tinha essa ideia, esse propósito, há muito tempo atrás. Assim, quem sabe um dia, só Deus aí o futuro pertence. Mas tem esse pensamento, sim, de poder também contribuir dentro do campo político, Jorge. Quem sabe o tempo, só Deus sabe aí das coisas. Quem sabe se futuramente tiver uma oportunidade, a gente também não pode marcar presença e fazer um trabalho diferenciado aí no campo político. Com certeza. Está jovem, né? Está muito jovem. Experiência não falta. Tudo, nosso bate-papo aqui deixa bem à vontade as pessoas entenderem o quanto você é dedicado e realmente é um futuro promissor, já que você gosta, já que você almeja a política, né, na sua vida. Hoje você também é um homem da igreja, né, cara? Né? Uma pessoa que de alguns anos para cá se dedicou à igreja e está na coordenação, está sempre colaborando em frente aos eventos. Então já faz parte da sua vida também isso aí, né? Jorge, eu acho que tudo o que foi comentado aqui anteriormente, nada disso tem sentido se não tiver Deus à frente. Se não tiver Deus à frente, nem tente. Então, assim, são tanto a questão da igreja, como você me disse, sempre estou envolvido nos eventos, todas as vezes que fui convidado, dei meu sim. A gente dá o sim para Deus, é muito importante. E
Sempre que fui convidado, atendi, me doei bastante e me doarei todas as vezes que me chamarem. Me sinto muito feliz em poder contribuir, né, com as ações da igreja, a parte da evangelização é muito importante. E aí acaba que fazendo essa junção, eu acho que me fortaleceu também enquanto cidadão na questão social, não só na questão religiosa, mas também na questão social e também na minha família, né? O Carani Silva é esposo, é filho, é pai de 2 princesas. Então, assim, a gente está envolvido, está dentro da religião, está fazendo e aprimorando as coisas de Deus, é muito bom, muito gratificante. Muito bem, parabéns, Carani. Você também é um cara muito de família, porque quando eu conheço você, é muito família, você se dá muito bem. Seu pai é, além de pai, amigo, né? Sua mãe também, pessoa muito chegada a você, seu irmão Jarbas também. Então você é um cara que também gosta muito de vivenciar a família. É isso aí, muito importante. Justamente, Jorge, é nossa base, né? Nossa base, a família é nossa base. Que pena que a gente ainda vê situações ainda, né, de famílias sendo destruídas. A gente sabe por vários e vários casos aí, causas, né? Mas se você não tiver Deus, se não colocar Deus na frente, se você não tiver uma base familiar forte, você não chega muito longe, não. E graças a Deus, assim, eu consegui ter esse entendimento de seguir as coisas da igreja e de valorizar muito a minha família, as pessoas que estão ao meu redor. Muito bem. Que mensagem você deixaria para os jovens que querem empreender ou seguir na carreira pública? Jorge, digo sempre o seguinte, que a gente faça o que você ama. Faça o que você ama. Se dedique. A dedicação e o comprometimento e o amor. Eu tenho certeza que se você fizer essa junção, tudo que você fizer vai ser bem feito. Não se deixe levar pelos comentários, pelas pessoas que às vezes querem somente atrapalhar, né? Atrapalhar a sua trajetória. Coloque Deus sempre acima de tudo e de todos. E tenha uma base familiar forte. Se mantenha com os pés firmes. E busque os seus sonhos. O que você sonha, o que você almeja. Isso é muito importante. Não desista, não desista. Vão vir obstáculos, mas se mantenha firme na fé e no seu trabalho, no seu comprometimento, que tenho certeza que você vai conseguir. Muito bem. Agradecer aqui mais uma vez nosso apoio cultural aqui, ao Oxinto, Moda Fitness, no Polo Moda, de Edinaldo, ao Prado Vasconcelos, Supermercado da Família, aqui em Itabaianinha. É o maior, é a matriz, na verdade. Tem também loja em Boquim e também em Pedrinhas, Tropical Calçados, aqui no centro de Itabaianinha, ali perto do Banese. A cerâmica São José, do São José Abílio, lá na Avenida José Prima de Santana, antiga Avenida dos Garcia, tem cerâmica São José. Ao posto São Luís, aqui na Conveniência, tem Petrox, o melhor combustível. A cerâmica Santa Maria de Regi Prima, na Conveniência, na Capitão Fontes 530. Sedinet Informática, também tem provedor, qualidade aí em internet, também cursos Sedinet. Nosso amigo Roberto e família, forte abraço. A cerâmica Dona Yazita, tradição de décadas, antiga Jacaré, aqui na rodovia Luiz Aldo Oliveira, sem número. Cerâmica Dona Yazita, Rei Chefão, qualidade de produtos naturais. A Uniclin, aqui em Itabaianinha de Erildes, na rua Odorico Alves. Ali tem consultas, atendimento médico também. Temos exames. Pousada Trindade, aqui no centro, bem na praça da igreja, a melhor e mais confortável da cidade, apoiando aqui o nosso Conexão Bis. Para encerrar, Carani, como gostaria de ser lembrado pela comunidade de Itabaianinha? Jorge, lembrado como um cidadão que se dedica aos seus compromissos, um homem também que se dedica muito na evangelização, nas coisas de Deus, um pai de família e um homem trabalhador. Eu acho que são coisas parecem ser simples, mas são coisas muito importantes e fortes na vida de um cidadão. Isso é fundamental, realmente.
Cara, muito obrigado, que Deus ilumine sua vida, seu trabalho, né, sua família, seus passos, que seu sonho seja realizado. O Conexão Bis agradece demais esse bate-papo, essa entrevista, num local bem confortável para nós, né? Aqui embaixo de uma árvore, no ar livre. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. A gente aguarda vocês. Muito obrigado.